Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like, coloque seus comentários e vamos em frente. Nesse módulo veremos interfaces, ou interface em português. Definição. Uma interface ela compila como uma classe abstrata, 100% abstrata, onde todos os métodos, 100% deles são abstratos, você nem precisa colocar essa palavra abstract, tá? E todos os atributos são constantes, nem precisa da palavra final. Tá? Então, public interface comparador. Então, aqui a gente tem três constantes, menor, maior, igual, valores menos 1, 1 e 0, e um método, uma assinatura de método comparado a, tá? Semelhante àquele compare to que a gente usa em string, e ele recebe um parâmetro que vai ser da própria interface comparador. Tá? Nessa implementação foi feito dessa maneira e vamos mostrar por que daqui a pouco. A interface ela não interfere no mecanismo de herança. Então uma classe ela pode estender outra e implementar N interfaces, mais de uma interface. Por exemplo, public class mercadoria, que vai ser filha de item, extends item, tá? E implements comparador, tabela de moedas, várias outras interfaces. Tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, public class funcionário, implements comparador poderia fazer também. Public class gerente, extends funcionário, implements comparador também poderia fazer. A interface ela é útil para servir como um repositório de constantes para todo o projeto. Então, se você não sabe constantes que você vai utilizar em todo o projeto, em todas as classes do projeto, e você não sabe, não faz muito sentido você vincular uma constante a uma classe em especial, você pode usar uma interface para isso. Mas é uma utilidade pequena, perto do verdadeiro objetivo de uma interface ou interface. Então, o verdadeiro objetivo é servir de um contrato para forçar a implementação dos métodos por parte da equipe que a implementa. Ou seja, se você tiver um certo objeto que foi criado implementando uma interface, garantidamente aquele objeto tem os métodos da interface. Você pode usar essa interface como um tipo. Pode declarar uma referência, uma variável do tipo dessa interface e jogar vários objetos, desde que esses objetos estejam implementando essa interface. Então, se eu tenho uma interface comparador, o X é do tipo comparador, eu posso jogar nesse X um objeto funcionário, um objeto mercadoria, um objeto aluno, desde que os três tenham implementado essa interface comparador. Tá? Então, essa utilidade está na criação de novos tipos de dados compatíveis com uma dada implementação. Nesse sentido, a interface é útil para separar a especificação de uma implementação em particular. Ou seja, se eu estou dizendo que um determinado objeto é do tipo dessa interface, eu não quero saber como é que foi a implementação em particular daquele objeto. Então, por exemplo, um funcionário tem uma implementação particular, uma mercadoria tem uma implementação particular. Agora, se os dois implementaram a interface comparador, por exemplo, eu sei que esses dois objetos são compatíveis e têm aquela coleção de métodos que estão descritos na interface. Então vamos a um exemplo. Imagina que você tem uma classe utilitária cujo objetivo é fazer uma ordenação. Tá? Então eu aqui coloquei como sendo ordena ruim, porque é uma ordenação ruim mesmo. Tá? Estou recebendo como parâmetro um vetor de funcionários e fazendo uma ordenação aqui tão ruim quanto a ordenação da bolha ou ordenação da inserção, qualquer uma delas. É uma ordenação de complexidade N2, né? O de N2. Então é bastante ineficiente, mas não é esse o nosso problema. Tá? Aí vamos perguntar, por que essa classe é tão ruim? Bom, essa classe é ruim porque além de usar o método da bolha, esse método não é da bolha não, mas tudo bem, é compatível com o da bolha, né? Bem um método ineficiente. E
E usar a ordenação também é algo que já está disponível em outras bibliotecas do Java, né, com bastante eficiência. Então, esse seria um problema dessa classe utilitária criada. Mas tirando esses dois problemas, esse método ordena tem um grave inconveniente, que ele só serve para ordenar funcionários, pessoal. E ainda assim, ordem crescente e por salário, ou seja, não é nada genérica. Se eu quiser ordenar uma mercadoria por ordem de preço da mercadoria ou por nome de mercadoria, não vai funcionar. Se eu quiser ordenar alunos pela nota do aluno, não vai funcionar. Né? Então, fazer uma classe útil com um método de ordenação nada genérico, isso aí não presta. E qual que é a solução? A solução seria você fazer isso aqui. Ó. Imagina que você tem uma classe utilitária. Então, eu criei lá o método ordena, public static void ordena, e aqui, ao invés de receber uma implementação em particular, ou seja, um funcionário, uma mercadoria, um aluno, um vetor de alunos, um vetor de funcionários, um vetor de mercadorias, eu recebo um vetor de comparador. O que é isso? É um vetor de um objeto qualquer, desde que seja compatível com o comparador. Tá? Então pode ser um vetor de funcionários que tem implementado comparador, um vetor de alunos que tem implementado comparador, ou um vetor de mercadorias que tem implementado comparador. Por quê? Porque o que eu vou utilizar é tão somente a função comparado a. Então eu pego o elemento K comparado ao elemento J, se for maior, eu faço a troca. Tá? Então agora, essa função ordena, apesar de ser uma ordenação ineficiente, ela está bem genérica. Eu poderia fazer um quick sort, né, um merge sort, usando essa interface comparador. Tá? Para aí eu teria as duas coisas, teria o fato de ser genérico e o fato de ser eficiente. Tá? Mas do ponto de vista do que eu estou querendo explicar aqui, tá bom. Por que essa classe é melhor? Ela é útil porque ela vai ordenar vetores genéricos, tá? E além disso, ela vai fazer as comparações que somente o tipo comparador sabe fazer. Ou seja, método comparado a retorna maior, menor ou igual. Então, com isso, a gente joga essa implementação, quer dizer, o que vai ser comparado, para dentro daquilo que você está comparando, explicando. Passei um vetor de mercadorias. Ele vai chamar o método comparado a que está implementado lá dentro da mercadoria. Se eu passar um vetor de funcionários, ele vai chamar o método comparado a que está lá dentro do funcionário. Se eu passar um vetor de alunos, ele vai chamar o método comparado a que está dentro do vetor de aluno. Então, com isso, você desacoplou o método utilitário da classe específica. Então, o método utilitário ele não está nem querendo saber, ele nem sabe quem que é, se o vetor aqui é de funcionário, de mercadoria, de aluno. Tá? Então, esse método não está acoplado com as coisas específicas de funcionário ou de uma outra classe qualquer. Tá? Então, por isso que se diz que você deve programar para uma interface, não para uma implementação. Ou seja, eu estou sabendo o que eu preciso dizer, é super genérico e não estou preocupado com os detalhes de uma implementação em particular. Então, a interface vai definir um tipo. Então, aqui quando eu faço comparador.java, repetindo aqui o código, eu posso dizer, public class funcionário, implemente comparador. Também posso dizer, public class mercadoria, extends item, implemente comparador. Tá? Funcionário e mercadoria são do tipo comparador. Posso ter um comparador X e jogar um funcionário nesse X, posso jogar uma mercadoria nesse X e assim por diante. Tá? Então, cada um deles vai prover o resultado e o tipo da comparação que você vai querer. Como é que fica aqui na classe mercadoria? Public class mercadoria extends item e implementa comparador. Então, o que eu tenho de diferente aqui, além de ter o nome e o preço da mercadoria, é você ter a implementação daquele contrato que foi definido no comparador, ou seja, aquele comparado a recebo um X, esse X eu converto em mercadoria, tá? Por que isso? Porque eu vou fazer m.getPreço. Então, eu estou fazendo especificamente o quê? Eu pego o preço do objeto que está chegando e vou comparar com o preço, esse diz.preço, o preço desse objeto que está sendo chamado. Então, se o desse objeto for maior do que o que está chegando
como parâmetro, eu vou retornar maior. Se for menor, retorno menor, senão vai ser igual. Tá? O mesmo você poderia fazer em funcionário também. Então vamos lá, como é que ficaria essa implementação desse código? Eu teria aqui o main, criaria aqui um vetor de 3 funcionários, gerente, coordenador e funcionário comum. Chamei ordena, ele ordenou. Mercadoria, criei 3 mercadorias. Mandei ordenar esse vetor, mesma função de ordenação. E foi ordenado, sem problema nenhum. Tá? Então ficou bastante geral. Com isso a gente termina o módulo 7 e eu peço a vocês que implementem esse teste, né, de fazer essa ordenação de mercadoria e de funcionário com o que está sendo colocado aqui. Você pega lá as classes de funcionário, gerente, coordenador, uma classe de mercadoria que você codifique e faça esse utilitário de ordenação para poder ordenar tanto um quanto o outro. Esse é um ótimo exercício para você praticar o assunto interfaces. Então é isso, ficamos por aqui.